Meus irmãos, então chegamos aqui ao final da nossa lição de hoje, o texto 4, né? Vamos falar de técnicas de perguntas e respostas, né? Temos aqui do lado direito o apêndice, né? O perigo da leitura seletiva da Bíblia, né? Isso é um perigo, irmãos. Vou ler uma parte para vocês aqui. Na prática, muitas pessoas selecionam das Escrituras os textos que consideram aproveitáveis, que consideram aproveitáveis. Elas não dirão isso porque não parecerá espiritual, né? Mas o seu relacionamento com a Bíblia se manterá de maneira sempre distorcida. Esse comportamento seletivo deve explicar, ao menos em parte, a dificuldade que muitas pessoas têm com a pregação expositiva. Porque essa é a forma porque essa forma de pregação na qual se exibe publicamente a técnica de perguntas e respostas, na qual o estudante da Bíblia pergunta a si mesmo quem, o que, onde, quando, como e por quê, leitores seletivos da Bíblia não estão preocupados em responder a tais questões e se enfadam com informações atinentes à autoria, destinatários, gênero literário, ocasião, circunstância e data da escrita, contexto histórico, tema central e propósito. Eles querem saber imediatamente quais são os benefícios que podem extrair da passagem lida. Ou seja, muitas dessas pessoas, não sei se você conhece alguém que seja assim, que estão mais preocupados com os benefícios da palavra do que com a própria palavra. Né? Estão mais preocupados com Deus do milagre, com o milagre de Deus do que com o Deus do milagre. Né? E infelizmente hoje temos muitas pessoas assim, né? Principalmente os pregadores que vão pregar nos púlpitos das igrejas, né? E eles não se importam com aquilo que é certo. Não estou generalizando, mas em sua maioria, muitos não se importam com aquilo que é certo, mas não. Eles se importam com aquilo que vai dar certo, porque na verdade eles querem a glória para eles. Eles querem terminar o culto e no final a pessoa bater no ombro dele atrás e fala assim: o fogo hoje desceu, né? Pegou fogo hoje. Que não sei por quê, porque eles falam frases de efeito para levar as pessoas a se emocionarem, a darem glórias a Deus e aleluia, não para Deus, mas para eles, porque eles querem estar com o ego cheio, né? Vão com aquelas roupas bonitas, né? Aquelas fardas toda bonita e querem a glória para si, infelizmente. E por isso o evangelho hoje em dia está muito diluído, né? O evangelho da verdade hoje em muitos lugares não se pregam mais. Na realidade, o que se pregam hoje são mesmo para efeito do ego das pessoas, né? Para passar a mão no ego das pessoas, porque as pessoas, muitas delas vão para a igreja porque não querem ouvir a palavra de Deus de forma que vão transformar as suas vidas, que vão apontar o pecado e mostrar a realidade da vida para elas. Elas querem realmente ouvir Deus falar com ela de uma forma física, ou seja, elas querem que uma pessoa vá lá, bota a mão na cabeça dela e fala assim: meu Deus mandou dizer isso, 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 isso. É claro que isso é muito bom de acontecer, só que infelizmente hoje em dia não está mais o lado espiritual aguçado das pessoas. A carnalidade ela tomou conta, porque o evangelho hoje, meus irmãos, infelizmente está muito diluído por causa dessas frases de efeito, por causa daqueles movimentos que se fazem nos cultos das igrejas. Né? Hoje em dia, você vê muitos pregadores pregar sobre o sofrimento. São pregadores de dor, de sofrimento, de angústia, né? Porque eles chegam e começam a pregar dessa forma: ah, meu irmão, eu sei que a sua vida está com esse problema assim, assim, assado, o seu filho está nas drogas, o seu marido te largou, fizeram macumba para você, o seu patrão te maltrata, né? Ele fala todo esse tipo de coisa, aí a pessoa que está ouvindo fala assim: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Aí o cara fala assim, ó: mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele tem uma palavra para te dizer. A partir de hoje isso acabou na sua vida. É ou não é uma verdade que eu estou falando? Aí o povo começa a chorar: aleluia, glória a Deus, e Deus está falando. Aí a pessoa sai do culto, vai para casa, dá de cara com o paredão da realidade e vê que não é nada daquilo, vê que nada daquilo aconteceu. Ou seja, ela saiu do culto e foi para casa sem conhecimento de Deus. Infelizmente, meus irmãos, o evangelho está tão diluído e a fé das pessoas estão tão fracas, porque as igrejas estão tão frias do Espírito, porque se não fosse dessa forma, o próprio Jesus não teria falado em Lucas 18:8: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
próprio Jesus que falou isso. E quanto mais os dias passam, mais fria a igreja vai ficando. Por quê? Porque não busca conhecimento, porque não tem quem ensina dos púlpitos conhecimento. Os pregadores começam a pregar com voz de choro para te emocionar. Ah, meu irmão, que você está passando por isso. Ah, meu irmão, você está sentindo aquilo. Ah, meu irmão, você quer um abraço. Eu tenho que te dar um abraço. Não é isso e aquilo outro. E o que acontece? Cadê o conhecimento de Deus? Cadê? Hoje em dia, nossos púlpitos não são mais uma escola de ensinamento sobre Deus. Infelizmente, nossos púlpitos se tornaram um divã de psicologia e psicoterapia emocional. Né? Não tem mais... Deus não fala mais através da palavra. É difícil, hoje no culto de uma pregação, você vê uma pessoa chorando porque Deus está falando com ela na palavra. É difícil você ver uma pessoa chorar hoje no louvor porque ela está sentindo a presença de Deus ali. Né? Por quê? Porque o evangelho se tornou muito diluído. Né? Porque algumas pessoas elas querem aproveitar alguns textos, mas não se preocupam com ensinar sobre Deus, não se preocupam sobre as datas, não se preocupam sobre o contexto histórico, aconteceu isso por causa daquilo. Né? E fazem a aplicação de forma errada. Né? Não aplicam a Bíblia de forma errada. E com isso, as pessoas vão ficando vazias de Deus. As pessoas não são mais fervorosas, né? Porque o evangelho ele está diluído, né? As pessoas estão ficando longe de Deus, infelizmente, né? Por quê? Porque fazem uma leitura seletiva da Bíblia e pegam certos versículos e pegam aquele versículo e não pregam nada sobre aquele versículo, não expõem aquele versículo, não fazem pregações positivas. Infelizmente, eles pegam aquele versículo e tentam moldar de forma para agradar o povo. O pregador hoje ele não fala só, Deus está falando com você. Se conserta, né? Ou uma palavra de consolo. Não, mas eles só falam dessa forma. É enfermidade, é milagre, é que Deus vai fazer, que o meu Deus vai fazer, senão eu rasgo a minha Bíblia. É dessa forma que eles estão pregando. E por isso o povo perece por falta de conhecimento de Deus e não conhece muito menos o poder do Senhor. Né? Então o texto 4 aqui, né, técnicas e perguntas e respostas. Né? Nós temos aqui, logo no começo aqui, podemos dizer assim, Jesus como um bom judeu, meus irmãos, ele sempre fazia perguntas. Muitas das perguntas que Jesus fazia desconcertava as pessoas. Né? Como está aqui o exemplo aqui de Marcos capítulo 3, né? Quando aquele homem da mão mirrada estava na sinagoga, e ele já sabia que algumas pessoas que estavam ali sabiam que ele ia fazer alguma coisa no sábado, ia curar algumas pessoas, né? E o judeu, por ser muito religioso, queria afrontar Jesus de todas as formas, né? E Jesus, já sabendo do pensamento dele, falou com eles: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Indagou ele: salvar a vida ou matar? Né? Ou seja, a indagação que Jesus fez já fez com que eles parassem para pensar. Já fez com que eles parassem para pensar se realmente aquilo estava certo ou estava errado. Né? É como também lá em Marcos capítulo 10, versículo 30, quando indagaram Jesus sobre com que autoridade ele fazia aquelas coisas, aí Jesus falou com eles assim: olha, eu vou responder vocês, mas com outra pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo a vocês. Ele falou: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Né? Ou seja, o judeu tem essa mania de fazer perguntas, né? E de responder com outra pergunta. Da mesma forma, nós, ao estudarmos a nossa palavra, a palavra de Deus, melhor dizendo, nós devemos também fazer perguntas para a Bíblia. Né? E essas perguntas, como está aqui no quarto parágrafo, apresentamos a seguir 7 tipos de perguntas. 4 são factuais, que vão direto ao ponto, vão direto no fato, e 3 são reflexivas, que vão fazer você pensar. Né? As perguntas factuais são, primeiro, a identificadora, ou seja, você vai identificar algo no texto, você vai perguntar para o texto para que você possa identificar algo, ou seja, quem ou o que. Aí temos também as perguntas de modo, né? Ou seja,
como, a pergunta de modo, como isso aconteceu. Temos também a pergunta temporal, que é quando, né? E a local, onde, né? Então as perguntas factuais são aquelas que vão direto ao ponto, né? Por exemplo, as identificadoras. Voltando aqui, quem ou o que, como falei, para identificar algo no texto. A temporal, como. Melhor, a pergunta de modo, como. A temporal, quando. Por quê? Porque quando tem sempre uma data, quando foi, né? Ou dá aquela tensão de se perceber, foi antes ou foi depois? Né? Quando aconteceu isso? Né? E a local, onde? Qual o cenário? Quando você faz esse tipo de pergunta, você já vai fazer um plano de fundo. Por qual cenário? Como é que aconteceu isso? Quem estava em volta? Como é que aconteceu? Aí você vai pegar o contexto, né, os textos relacionados, e você vai poder formar aquele plano de fundo para que você possa fazer a sua pregação, né, ou o seu ensinamento. As perguntas reflexivas são perguntas definitivas. Por exemplo, o que significa, né? O que o texto quer dizer? Existe uma resposta ela exige, a pergunta reflexiva, ela exige uma resposta explicativa, né? Por exemplo, temos aqui as perguntas definitivas, como falei, né? Ela exige uma resposta definitiva. Uma pergunta definitiva exige uma resposta explicativa, melhor dizendo, né? Porque as perguntas reflexivas nós temos três características aqui: a definitiva, a racional e a implicativa. A definitiva ela exige uma resposta explicativa, né? As perguntas racionais, né? Elas indagam, ou seja, por quê, né? Ou seja, ela vai perguntar porque ela quer saber um motivo, uma razão ou uma circunstância, por que aconteceu e de qual forma aconteceu, qual foi o motivo que esse evento na Bíblia aconteceu, né? E também as perguntas indagativas, né? Ou seja, em que isso implica, né? Implicações são as coisas não declaradas diretamente no texto, mas que podem ser vistas além do que se acha declarado. Ou seja, as perguntas implicativas são aquelas que vai fazer aonde eu posso aplicar isso. Depois que você fez o seu estudo, você vai chegar e vai falar onde que eu posso aplicar esse texto, de que forma eu devo aplicar esse texto, né? Então essas são as perguntas implicativas, né? Então, meus irmãos, chegamos aqui ao final da seleção de número 20, número do texto 4 da lição 2, né? Eu gostaria aqui de deixar para os irmãos duas indicações de livros, né? Em se falando de hermenêutica. Entendes o que lês, de Gordon Fee, né? E Douglas Stewart, muito bom livro, né? E barato. E também tem esse aqui, ó, a Introdução à Interpretação Bíblica, né? De William W. Klein, Craig Bloomberg e Robert Hubbard, né? Muito bom material para se estudar, aprender sobre hermenêutica bíblica, né? E leitura bíblica. Meus irmãos, agora vocês vão fazer os exercícios, né, como está previsto aqui. A irmã Lucimar já vai estar colocando as provas para os irmãos, tá? E eu agradeço, né, a paciência de vocês por ter estado comigo até nesse momento, né, que vocês possam ter aproveitado essas aulas. Vou estar aqui no WhatsApp do grupo para responder das dúvidas no horário da escola. Amém? Muito obrigado por esse período. Semana que vem nós estamos juntos. Não sei se vou estar aqui no vídeo ou se vou estar presencial. Vamos ver como vai ficar a situação para a semana que vem, tá bom? Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Se você sentir no coração, dá um like nos vídeos das aulas aí, só para poder me ajudar, tá bom? Obrigado, hein? Deus abençoe a todos. Fica com Deus.